O matrimônio perfeito. Por Samael Aunveor. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Capítulo 31. Os Esquimós do Norte. A tradição diz que os esquimós da Groenlândia e Alasca provêm da distante Thule. Se diz que os esquimós estão misturados com os invasores da Polinésia, Tunguses e Dené. O grande mestre gnóstico Rosacruz Arnoldo Krumheller fala coisas sublimes sobre a distante Thule, a ilha sagrada. Dom Mário Rosso de Luna disse que esta ilha ainda existe, mas se encontra em estado de ginas. Nós sabemos que nesta ilha existiu a primeira raça humana. A raça polar se desenvolveu em um ambiente totalmente diferente do atual. Naquela época, que data de mais de 300 milhões de anos, a Terra era propriamente semi-etérica, semifísica, parecia um curvo oceano azul como o firmamento da noite. Naqueles tempos os seres humanos podiam flutuar na atmosfera. Os corpos humanos eram andrógenos e etéreos. Estes corpos eram elásticos e sutis. Os mesmos podiam conservar sua gigantesca aparência de 10 e 20 metros de altura, ou reduzir seu tamanho à vontade e assumir uma estatura de pigmeu, ou tomar o tamanho do corpo humano atual. Não podemos afirmar que aquelas pessoas fossem hermafroditas. Esta raça foi andrógena. A energia sexual operava de forma diferente e se reproduziam com um ato sexual fissíparo. Em determinados instantes o organismo original se dividia em duas metades exatas. E isto é semelhante à multiplicação por divisão celular. Cada vez que isto ocorria havia oração e profunda veneração ao divinal. Embora pareça incrível, a primeira raça humana chegou a um altíssimo grau de civilização. Com o material plástico e etérico dessa terra primitiva, construíram-se casas, palácios, cidades e templos grandiosos. Naturalmente, os porcos do materialismo atual rirão de nossas afirmações porque jamais encontraram restos de dita civilização. É impossível encontrar restos de semelhante civilização tão antiga porque naquela época a Terra era etérea, quer dizer, estava formada com a promatéria. Somente nas memórias da natureza os grandes clarividentes podem encontrar toda a história viva da primeira raça. Esta é a raça protoplasmática. Este é o legítimo protoplasma da raça humana. Os grandes clarividentes podem rir à vontade do protoplasma dos Darwin e os Haeckel. Os restos de fósseis de seres humanos encontrados nas cavernas subterrâneas da Terra nada têm a ver com a raça protoplasmática. Estes restos são de tribos degeneradas descendentes da submersa Atlântida. A religião, a ciência e a filosofia estavam totalmente unidas na cultura da raça polar. Os habitantes da distante Thule eram bodhisattvas dos mestres de outros Mahanvantaras. Adão e Eva eram um só ser. Hoje em dia, Adão e Eva estão separados e sofrem e procuram-se com sede insaciável para unir-se. Somente durante o ato sexual o homem e a mulher são um só ser. Nesses instantes de voluptuosidade sexual, ambos, homem e mulher, têm a imensa felicidade de ser um só ser. São interessantíssimos os rituais cósmicos daquela época. Nos templos, pode descobrir o clarividente exercitado, por a maçonaria oculta. Não obstante, esses rituais diferiam tanto dos que existem atualmente no mundo, que seria impossível para o maçom admitir que ditos rituais fossem maçoníacos. As luzes do templo não estavam fixas. Tão logo o venerável mestre ocupava o trono como logo o abandonava. Às vezes o primeiro vigilante ocupava um trono, como logo o abandonava para trocá-lo pelo do segundo vigilante. Os altos dignitários se levantavam para trocar os assentos entre si. Nas vestimentas as cores negras e brancas se combinavam para representar a luta entre o espírito e a matéria. A construção do templo era perfeita. Os símbolos e ferramentas de trabalho usavam-se invertidas para representar o drama que se projeta nos séculos, a descida do espírito até a matéria. Assim podemos contemplar com assombro, cetros invertidos, cálice, etc., tudo invertido. A vida estava até agora descendo até a matéria e devia então dar-se-lhe expressão simbólica. Grandiosas eram as procissões sagradas. Com elas se dava a entender os grandes mistérios e a suprema descida do espírito até a matéria. Este era um acontecimento grandioso que era guardado com o transcurso dos séculos.
Aguardava-se com tanta ansiedade como hoje em dia aguarda-se a volta do homem até os mundos superiores. A linguagem da raça protoplasmática foi o verbo de ouro, um idioma universal e cósmico cuja combinação de sons produz fenômenos cósmicos de toda espécie. Aqueles que percorrem o caminho do matrimônio perfeito tornam a descobrir essa linguagem primitiva dentro de si mesmos. Quando o fogo sagrado chega à altura da garganta, começamos a falar num horto puríssimo da divina língua, que como um rio de ouro corre deliciosamente sob a selva espessa do sol. Nesse idioma, os pais dos deuses lhes ensinaram, cantando, as leis cósmicas da natureza. A escrita da primeira raça foram as runas. O maço da maçonaria vem da flecha do deus Ra, egípcio, e esta é uma runa. Naquela época, os rituais do templo polar eram todos rúnicos. Os movimentos dos oficiais eram rúnicos. Esta é a escritura divina. Recordemos que a suástica é uma runa. As letras hebraicas não são nada mais que modificações das letras runas. O berço da sabedoria oculta não foi a Ásia, como muitos acreditam. O verdadeiro berço da sabedoria oculta foi a Ilha Sagrada, a distante Tule, da qual fala tantas belezas o Iracocha. Naquela época da raça protoplasmática, a Ilha Sagrada não estava no norte. Essa ilha foi realmente um continente cuja posição exata estava na linha equatorial. Mais tarde, com a revolução dos eixos da Terra, ficou situada a dita ilha no norte. A revolução dos eixos da Terra já está demonstrada pela ciência contemporânea. Atualmente, os polos estão desviando-se até o Equador. Os atuais esquimós, mesmo quando misturados com outras raças, não são descendentes da primeira raça, são atlantes bastante degenerados, mas conservam algumas tradições muito interessantes. Estas pessoas têm um vínculo familiar que lhes une entre si, o sistema patriarcal. Cada patriarca usa um amuleto especial que consiste de um sinal, marca, totem, ou o nome de uma espécie de animal sagrado que transmite a seus descendentes. Pelo fato deles viverem no Polo Norte, podem sentir-se muitos pensadores inclinados a acreditar que esta raça pudesse ter sua origem nos nórdicos primitivos da Primeira Idade. É interessante saber que entre os antigos esquimós não existia autoridade especial, cacique ou rei. Eram regidos por um conselho de anciãos. Os varões jovens se unem em matrimônio perfeito com as mulheres de outros clãs, mas o amuleto lhes serve de distintivo para não casar-se entre parentes. Em outros tempos existiu a poliandria. Também matavam a toda filha mulher que nascesse antes do filho varão. Felizmente, já abandonaram este costume bárbaro. E, a Westermarck se refere, em seu livro intitulado A História do Matrimônio, que os esquimós emprestam sua mulher a outro, ou a trocam. Naturalmente isto é de fato um costume de adultério. Horrível costume incompatível com a doutrina pregada por nosso adorável Salvador o Cristo Jesus. Mas, toda regra tem suas exceções e não podemos acreditar que todos os esquimós tenham semelhante bárbaro costume. Há de tudo na vinha do Senhor. É costume dos esquimós envolver seus mortos entre peles e sepultá-los sob um túmulo rodeado por uma cerca. Nas Aleutianas atava-se com cordas e lhes sepultava entre as gretas dos penhascos. Os esquimós conhecem a lei do eterno retorno, sabem que o ego reencarna uma nova matriz. Os fetiches ou bonecos pequenos e minúsculos dos esquimós simbolizam a essência. Acreditam que esta é pequena e diminuta. Mas os sacerdotes não ignoram que com ela se fabrica a alma. A gravidez, o nascimento de crianças, a puberdade e a morte são comemorados por eles com práticas esotéricas e especiais. Os esquimós adoram o princípio feminino de Deus. Eles amam a sublime anciã Sedna, que vive no fundo do mar, e lhe enviam animais marinhos para sua alimentação. Naturalmente, os ignorantes ilustrados que nada sabem de ciência oculta riem da religião divina dos esquimós. Os melhores cânticos e rituais dos esquimós são para a Mãe Divina. As viagens simbólicas do xamã, sacerdote, em busca da anciã Sedna para consolá-la quando se desgosta, e as procissões que a comunidade realiza para reconciliá-la, nos recordam as simbólicas viagens do candidato maçom ao redor da loja. As viagens são os símbolos externos da elevação da consciência do candidato através dos mundos superiores. As 5 viagens simbólicas da maçonaria oculta estão intimamente relacionadas com as 5 iniciações de mistérios maiores.
Os profanos ignorantes que veem estas viagens dos esquimós não fazem senão rir e rir do que desconhecem. Riem como idiotas, riem do que desconhecem. Os esquimós sabem com perfeita exatidão, como sabe todo verdadeiro iniciado que tem aberto o sexto sentido, que existem os gênios, os duendes, os gnomos, os gigantes, as salamandras do fogo, as ondinas, etc., etc. Felizmente, já a ciência oficial, depois de ter aceitado o hipnotismo e de tê-lo batizado com um novo nome chamando-o de hipnologia, tem que aceitar, por consequência lógica, a clarividência. Somente assim é possível explicar-nos que um sujeito em estado hipnótico possa ver através de um muro, ou informar sobre o que está acontecendo muitas vezes a milhares de quilômetros de distância. O que hoje a ciência rejeita, amanhã o admite. Os que hoje riem de Paracelso e dos esquimós, por aquilo dos elementais, gnomos, pigmeus, salamandras, gênios, ondinas, sílfides, etc., etc., terão depois que rir-se de si mesmos e ficar corados de vergonha quando estas criaturas forem redescobertas pela ciência. Quem havia de acreditar há apenas 5 anos na serpente de cristal? Agora um famoso cientista acaba, desses que se dizem incrédulos, de descobrir nestes instantes do ano de 1961 a famosa serpente de cristal. Dita serpente tem o poder de abandonar sua cauda à vontade em casos de perigo, para regenerá-la depois facilmente. Quando a serpente de cristal se vê em perigo, atacada por qualquer besta, se enrosca colocando-se rígida e se lança sobre a besta. Então instantaneamente abandona sua cauda e a cabeça foge como raio. A besta fica entretida com a cauda enquanto a serpente se salva. Mais tarde da cabeça nasce a nova cauda. Assim é tudo. A natureza tem muitas maravilhas e é necessário aprender a respeitar toda religião porque todas as religiões não são senão formas de uma religião única e universal. Em toda religião são colocadas tremendas verdades e ciências cósmicas desconhecidas para o ignorante ilustrado desta época de barbárie. Todos aqueles que queiram realizar-se a fundo devem trabalhar em seu laboratório com o enxofre, fogo, o azoto, ar, o homem, água, e o touro, terra. Estes 4 elementos fazem cruz. O alquimista que segue a senda do matrimônio perfeito deve transmutar o chumbo em ouro dentro das cavernas profundas da grande cordilheira, a espinha dorsal. Nessa grande cordilheira vivem os gnomos, os guardiões de todos os tesouros da terra, os grandes alquimistas que transmutam o chumbo em ouro. Os gnomos trabalham com as salamandras do fogo, com os silfos do ar e com as ondinas voluptuosas da água pura da vida. As salamandras ardentes fecundam as inquietas ondinas, e os silfos alegres e brincalhões animam o fogo do forno do laboratório, o chakra chamado Igreja de Éfeso, para que a água, sêmen, se evapore a partir do seu recipiente, o sexo. Os vapores seminais sobem pela chaminé até o destilador, o cérebro. Ali os gnomos fazem a grande destilação ficando perfeitamente transmutado o chumbo em ouro. É necessário transmutar o chumbo da personalidade no ouro do espírito. Somente assim podemos voltar a falar no horto puríssimo da divina língua. Nossa divisa é telema, vontade. Precisamos passar pelas 5 grandes iniciações do fogo, simbolizadas pelos 3 graus da maçonaria oculta. Precisamos retornar, voltar, à sabedoria divina da distante Tule. É muito que foi dito sobre esta Tule distante, a terra dos deuses. Ali residem os antepassados dos esquimós e também dos astecas. Ali vive Quetzalcóatl. Dali veio e para ali voltou. O imperador Montezuma enviou um grupo de magos embaixadores a essa Tule misteriosa. Eles foram em estado de ginas. Quer dizer, viajaram pela 4ª dimensão. Essa Tule distante é a Terra Sagrada, a Ilha Sagrada, o primeiro continente que existiu e o último que deixará de existir. Esse continente encontra-se na calota polar do norte, dentro da 4ª dimensão. Os magos astecas, enviados por Montezuma, chegaram até ali em estado de ginas levando presentes para os antepassados dos astecas. De volta trouxeram uma mensagem para Montezuma e os astecas, que poderíamos sintetizar assim: se vós não deixais vossas paixões, crueldades e vícios, sereis castigados. Pelo mar virão homens brancos que os conquistarão e destruirão. Tudo isto foi cumprido com a chegada dos espanhóis ao México.
Isto da quarta dimensão e de uma terra sagrada metida dentro da quarta dimensão no Polo Norte pode fazer rir os ignorantes ilustrados, e realmente eles não estudaram todas as dimensões do espaço. É uma lástima que as matemáticas não possam definir as dimensões do espaço. Toda expressão matemática corresponde sempre a uma realização de realidades. Assim se pensa com lógica formal. Mas, felizmente existe a lógica dialética que nos permitiria usar as matemáticas para definir as 6 dimensões fundamentais do universo. Geralmente as dimensões são apresentadas por potências, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, etc. Precisamente isto deu base a Hinton para construir sua famosa teoria dos tesseracts, ou sólidos tetradimensionais, a 4 igual elevado à quarta potência. Esta é a representação das dimensões em forma de potências. Muitos autores consideram que as matemáticas nada têm a ver com as dimensões porque não existe diferença entre as dimensões. Este conceito nos parece falso. Nós acreditamos que a diferença entre as dimensões é algo óbvio e que todo o universo está feito de acordo com a lei de número, medida e peso. O que acontece é que enquanto a mente estiver engarrafada entre a lógica formal, limitaremos o uso das matemáticas ao mundo tridimensional. Precisamos com urgência da lógica dialética para considerar a representação das dimensões por potências, como algo lógico. Isto somente é possível dialeticamente com lógica dialética. A metageometria estuda o espaço superior. A metageometria é chamada para substituir totalmente a geometria de Euclides. Realmente, a geometria de Euclides somente serve para investigar unicamente as propriedades do espaço físico particular. Mas, se queremos abandonar o estudo da quarta vertical, é claro que a física se deterá em seu avanço. Na quarta coordenada encontra-se o segredo vital de toda a mecânica. A metageometria tem o mérito de considerar ao mundo tridimensional como uma seção de um espaço superior. O ponto do espaço tridimensional é tão somente uma seção ou corte de uma linha metageométrica. Com lógica formal é impossível considerar as linhas metageométricas como distâncias entre pontos no nosso espaço, e é impossível representá-las formando figuras em nosso espaço. Mas, com lógica dialética, tem distâncias entre pontos de nosso espaço e podemos representá-las com figuras e qualidades. Não é, pois, absurdo dizer que o continente polar norte pertence à quarta dimensão. Tampouco seria absurdo à luz do pensamento lógico dialético, afirmar que dito continente está habitado por pessoas que têm corpos físicos. Poderíamos fazer o mapa de dito continente e isto seria aceito com lógica dialética. Em troca, a lógica formal, além de considerar absurdas nossas afirmações, nos conduziria de fato ao erro. A tridimensionalidade do mundo certamente existe em nossa psique, em nosso aparelho receptivo. É também ali onde todos podemos encontrar as maravilhas do supradimensional se desenvolvermos a clarividência, a clareaudiência, etc., quer dizer, se aperfeiçoarmos nosso aparelho psíquico. Somente mediante o desenvolvimento de nossos poderes de percepção interna podemos estudar as dimensões superiores da natureza. O positivismo materialista levantou uma muralha chinesa ao redor da investigação livre. Tudo que agora se levanta contra esta muralha é condenado pelos ignorantes ilustrados como anticientífico. O positivismo materialista é conservador e reacionário. Nós, os gnósticos, somos revolucionários e rejeitamos totalmente as ideias reacionárias e conservadoras. Dom Emmanuel Kant, o grande filósofo alemão, considera o espaço como uma propriedade da receptividade do mundo por nossa consciência. Levamos em nós mesmos as condições de nosso espaço e, portanto, dentro de nós mesmos encontraremos as condições que nos permitam estabelecer correlações entre nosso espaço e o espaço superior. Quando se inventou o microscópio, abriu-se diante de nós o mundo do infinitamente pequeno. Assim também com o despertar do sexto sentido se abrirá diante de nós o mundo da quarta dimensão. Aqueles que desenvolveram o sexto sentido podem estudar os registros acásticos da natureza e descobrir por si mesmos a realidade do continente polar do norte. A primeira raça que existiu no mundo foi de cor negra. Esta foi a raça protoplasmática, a raça andrógena que se reproduzia com um ato sexual fissíparo, semelhante ao da multiplicação por divisão celular. A primeira raça viveu na quarta dimensão do espaço. A mesma Terra estava então submersa dentro da quarta dimensão.
Aquela raça teve uma gigantesca civilização, se falava a linguagem de ouro e se escrevia com letras rúnicas. Estas letras são de grande poder esotérico. Naquela época o anjo Uriel escreveu com letras rúnicas um precioso livro cósmico. Dito livro somente podemos estudá-lo nos registros acásticos. O gênero de percepção e de representação da pessoa da primeira raça não era subjetivo como o da humanidade atual. Aquelas pessoas da raça polar tinham representações e percepções objetivas, claras e perfeitas. Podiam ver os corpos de forma completa e exata. As pessoas atuais somente veem lados, ângulos, faces, superfícies, etc. Ninguém vê agora corpos completos. As pessoas atuais estão degeneradas e somente têm percepções incompletas, subjetivas e representações de tipo completamente degenerado e subjetivo. Precisamos voltar ao ponto de partida e regenerar nosso aparelho psíquico por meio da magia sexual e da meditação interna para reconquistar as representações e percepções objetivas. É urgente eliminar de nossas representações e percepções todos os elementos subjetivos. Isto se consegue melhorando a qualidade das representações com a técnica da meditação, e regenerando o aparelho psíquico com a magia sexual. No norte está o berço da sabedoria oculta e não no oriente como supõem alguns orientalistas. Os esquimós conservam muitas tradições religiosas que bem vale a pena investigar seriamente. Arquimedes disse: "Dê-me um ponto de apoio e moverei o universo." Arquimedes procurou uma alavanca para mover o universo. Essa alavanca existe. Eliphas Levi disse que a alavanca é a luz astral. Nós preferimos falar mais claro e dizer que a alavanca de Arquimedes é o Kundalini. Quem desenvolve o Kundalini pode colocar seu corpo de carne e osso entre a quarta dimensão para transportar-se até a distante Thule, a terra dos deuses. Quem sabe orar e pedir à mãe Kundalini, bem pode suplicar-lhe que o coloque dentro da quarta dimensão e o transporte à ilha sagrada. O Kundalini é a alavanca de Arquimedes, a alavanca com a qual podemos colocar-nos dentro da quarta dimensão para transportar-nos carregando o corpo físico. A invenção da alavanca imediatamente diferenciou o homem primitivo do animal e esteve de fato unida realmente ao aparecimento real dos conceitos. Se compreendemos a fundo psiquicamente a ação de uma alavanca, descobriremos com assombro que consiste na construção de um silogismo correto. Quem não sabe construir um silogismo corretamente, tampouco pode compreender totalmente a ação de uma alavanca. O silogismo na esfera psíquica é literalmente a mesma coisa que a alavanca na esfera física. Realmente podemos assegurar que os seres que vivem sobre a Terra se dividem em dois grupos: os que conhecem a ação da alavanca e os que não conhecem esta ação. O homem precisa da alavanca de Arquimedes, a serpente superastral, para colocar-se dentro da quarta dimensão e transportar-se com o corpo à terra dos deuses. Quando as matemáticas tiverem renunciado aos axiomas fundamentais da identidade e da diferença, encontrar-se é o caminho que nos conduz a uma ordem superior de coisas nas dimensões superiores do espaço. O grande escritor Pedro Ouspensky disse: "No mundo das magnitudes infinitas e variáveis, uma magnitude pode não ser igual a si mesma, uma parte pode ser igual ao todo, e de duas magnitudes iguais uma pode ser infinitamente maior que a outra." Realmente tudo isto pode ser um completo absurdo quando estudamos a questão à luz das matemáticas dos números constantes e finitos. Mas é certo, muito certo e de toda verdade, que as matemáticas dos números constantes e finitos são em si mesmos o cálculo das relações que há entre magnitudes não existentes, isto é, o cálculo de um absurdo. Assim, podemos plenamente afirmar que o que a partir do ponto de vista destas matemáticas parece um absurdo, pode ser realmente verdadeiro, mesmo quando as pessoas não o acreditem. Em certa ocasião um famoso advogado penal disse: "Para descobrir a verdade temos que renunciar à lógica." Em parte, este advogado disse a verdade, em parte não a disse. Realmente temos que renunciar à lógica formal, mas não à lógica, porque a lógica é a arte de pensar corretamente. Se deixarmos de pensar corretamente, é claro que caímos no absurdo. Em sua crítica da razão pura, Immanuel Kant nos mostrou o caminho de uma lógica transcendental. Antes de Bacon e o famoso Aristóteles, nas arcaicas escrituras da terra sagrada dos Vedas, já foram dadas as fórmulas de uma lógica superior. Estas fórmulas conservaram-se escritas em livros antiquíssimos. Esta lógica é a lógica dialética.
Esta é a lógica intuitiva, a lógica do êxtase, a lógica do infinito. Esta lógica existe muito antes que a lógica dedutiva e indutiva fosse formulada. Quando o homem se apropria desta chave maravilhosa da mente, chamada lógica dialética, pode abrir a porta misteriosa do mundo das causas naturais sem perigo de cair no erro. Os axiomas da lógica dialética somente podem ser formulados durante o êxtase. Se quisermos realmente compreender a fundo o mundo multidimensional e visitar a terra sagrada dos deuses situada no glacial polar do norte, precisamos urgentemente jogar fora do templo de nossa mente todos os ídolos intelectuais convertidos em axiomas. Precisamos desengarrafar a mente, libertá-la da lógica formal, boa tão somente para o Molière e suas caricaturas. As terras de Ginas, as maravilhas escondidas entre as 1001 noites, os países de ouro onde habitam os deuses inefáveis da aurora, convertem-se em uma tremenda realidade quando encontramos a alavanca de Arquimedes. Apoiados nessa misteriosa alavanca saltamos à quarta dimensão. Chegou a hora de libertar a mente e despertar o Kundalini. Chegou o instante em que o ser humano aprenda a passar a quarta dimensão à vontade cada vez que assim o queira. Se alguém com Kundalini desperto lhe suplicar a este instantes de estar adormecendo, que o coloque dentro da quarta dimensão e o transporte à ilha sagrada do Polo Norte, podeis ter certeza, amado leitor, que o milagre se realizaria inevitavelmente. Tudo o que necessita o iniciado é saber levantar-se do leito conservando o sono. A cobra o ajudará em tudo quanto ele também sabe se ajudar. Ajude-te que eu te ajudarei.